Ousem, é absolutamente possível parar Paulo Gonet. Paulo Gonet já foi, neste momento, sancionado com perda de visto para os Estados Unidos, ele e seus familiares. Ora, eu digo que ele é um candidataço para ser sancionado sob a Lei Magnitsky junto com Alexandre de Moraes. Então, sigam. Ousem. Porque o cenário é claro. Se a gente não lutar contra o sistema agora, o prejuízo na frente vai ser muito maior. Agora é a hora dos políticos mostrarem para que eles foram eleitos e fazerem as suas articulações contra a recondução do Paulo Gonet. Se deixar o sistema caminhar tranquilo, a coisa vai sim piorar muito. Eu sei que está ruim, mas pode piorar muito. Até porque a gente está vendo uma articulação política onde o Centrão, que é a maioria da força política no Brasil, parece leniente com a ideia de ver um Bolsonaro preso e emplacar o seu próprio candidato. Imagine, né? Um candidato que agrade o sistema e o Centrão. Quem está se colocando contra isso? Ora, quem está se colocando contra isso é o deputado Eduardo Bolsonaro. E é por isso que nós temos reportagens como essa no Jornal Globo. Veja a reportagem da Bela Megali. PL e Centrão prevêem Eduardo Bolsonaro inelegível e descartam candidatura à presidência. E a reportagem diz assim: lideranças do Centrão e do próprio PL minimizam os impactos que uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência pode ter sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, aqui já tem um monte de coisa. O governador Tarcísio de Freitas jura para mim que não é candidato, não quer ser candidato e vai apoiar quem o presidente Bolsonaro indicar. Eu sou um homem inocente e ingênuo e acredito no governador Tarcísio de Freitas. Mas, aparentemente, há um monte de pessoas menos inocentes e menos ingênuas que eu que não acreditam e que estão completamente focadas na visão de que Tarcísio de Freitas será o candidato deles à presidência. Não importa se Tarcísio quer ou não quer. Essas pessoas querem o Tarcísio. Diz a reportagem da Bela, a avaliação predominante é que Tarcísio segue como nome favorito da direita para disputar o Palácio Planalto em 26. Além disso, há a expectativa de que Eduardo esteja inelegível até lá. A leitura é de que o deputado será condenado pelo STF na ação que investiga a sua atuação nos Estados Unidos para coagir autoridades brasileiras no contexto da tentativa de golpe de Estado. E eu volto a dizer, não é que o Tarcísio seja o nome, Bela Megali, favorito da direita para disputar a presidência em 2026. Tarcísio é o nome favorito do sistema, é o nome favorito do Supremo Tribunal Federal, é o nome favorito de boa parte do Centrão. E eu não estou aqui culpando o Tarcísio. Já disse, eu sou uma pessoa ingênua. Eu acredito que isso seja um movimento dos demais. Mas continua a reportagem. Além disso, lideranças do Centrão acreditam que construirão uma aliança com diversos partidos em torno da candidatura do Tarcísio, fator que esvaziaria o movimento de Eduardo Bolsonaro junto a legendas da direita. Hoje, os manda-chuvas partidários não veem sigla de peso disposta a abrigar o deputado, caso ele siga com o plano de concorrer à presidência. Entendam o que está aqui em curso. Você tem Eduardo Bolsonaro defendendo, de fato, a nossa visão para o Brasil, que é a visão da direita nacional populista, e um establishment, e um Centrão, e um STF querendo fazer uma aliança de todo mundo, PP, União Brasil, PSD, Republicanos, etc., para tornar completamente inviável qualquer outra candidatura de um outro partido. Não porque não teria apoio popular, mas porque, em tese, não restaria sigla para abrigar uma eventual candidatura do Eduardo. Eu acho que eles vão se arrasar, mas se quebrar a cara, mas a ideia é que com a vitória desse grupo, nós voltaríamos à direita, que era aquela direita lá meio representada, meio tucana. Ninguém enfrenta o sistema, as pessoas que apoiam o Bolsonaro e o nosso movimento político continuam a ser perseguidas, volta o teatro da tesoura e a falsa oposição à esquerda. A reportagem termina assim: integrantes do PL e do Centrão também avaliam que o próprio Jair Bolsonaro deve apoiar Tarcísio em detrimento do filho. Para esses interlocutores, o governador seria o único nome capaz de garantir uma vitória ao ex-presidente ao eleger um sucessor. Como revelou a coluna, Eduardo Bolsonaro cogita deixar o PL caso Tarcísio se filie ao partido para disputar a presidência. Então o argumento principal dos caras é esse. Segundo eles,
Não é que eles querem tirar o Bolsonaro da política, mas sim que o Tarcísio é o único nome de garantir a vitória da direita contra o Lula. Mas esse argumento não faz sentido. Porque vejam, por exemplo, a última pesquisa do Paraná Pesquisas. No levantamento do Paraná entre Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio, e essa pesquisa, o fato do Paraná Pesquisa sequer ter colocado o nome do Eduardo já mostra a serviço de quem essa pesquisa foi encomendada. Mas segundo o próprio Paraná, o Tarcísio é o único que não supera o Lula no segundo turno. Bolsonaro ganharia por 2,9, Michele por 1,1 e o Tarcísio empatado. Então, como assim o Tarcísio é o único da direita que pode garantir a vitória? Não é, pelo menos, pelas pesquisas do Paraná, ele é o que menos garante a vitória. E eu digo, hoje, o nome da direita, o único nome que nós temos na direita, de fato, exceto do Jair Bolsonaro, que é quem deve ser o candidato, é o do Eduardo. Ah, mas Paulo, o Eduardo estará preso pelo STF. Eu falo, meu filho, entenda. Uma vez por todas. Abre para mim, Bruno. Abre para mim. Vai para a câmera 2. Entendam de uma vez por todas. Se não houver anistia, não há eleição no Brasil. A discussão sobre 2026 passa a ser absolutamente inócua. Passa a ser absolutamente ridícula. Quem vai ser o candidato da direita de 2026? Ora, quem vai ser o presidente eleito em 2026? Vai ser quem o sistema quiser, pô. Não interessa o que eu acho, o que você acha, a disputa do Eduardo, a disputa do Tarcísio. Se for Tarcísio, é porque o sistema aceitou que o Tarcísio vai ser o candidato. E aí nós teremos um candidato do sistema. Se o sistema não quiser o Tarcísio, e quiser o Lula, vai ser o Lula. Essa concessão de falar, não, pelo menos temos tal candidato ou temos tal candidato. Nós não vamos sossegar nestes termos. Nós vamos continuar brigando por uma anistia ampla, geral e restrita. Doa quem doer. E se houver uma anistia ampla, geral e restrita, ora, Jair Bolsonaro ainda continua inelegível, algo que pode ser sim revertido. Mas Eduardo está elegível. Ou Flávio. Mas Eduardo está elegível. E este é o candidato que representa o nosso movimento. Tarcísio, ótimo, governador, seja feliz na sua reeleição, nada contra. Mas o candidato que representa respondam vocês nos comentários. Quem é o candidato que representa a sua visão para o Brasil? Caso Jair Bolsonaro não possa disputar, quem é? E é você que tem que determinar as coisas numa democracia. Por isso que sem anistia não há eleição, não há democracia. Ah, mas e o Eduardo? Eduardo não está fazendo conta política. Eduardo não está se dispondo a ser presidente da República porque ele quer. Ele está se dispondo a ser presidente da República porque ele entende que ele é a pessoa mais qualificada para dar continuidade ao movimento político do seu pai, caso o pai não possa fazê-lo, por questão de saúde, por questão de elegibilidade, o que quer que seja. E não vão ser 3 ou 4, meia dúzia, 15 caciques do Centrão que vão intimidar a classe política, ou o próprio presidente Bolsonaro, ou quem quer que seja, para determinar quem vai ser o candidato. Quem tem que determinar quem é o candidato é o povo, de forma livre. E o único caminho para isso é a anistia. E eu vou dizer para vocês, vocês vão perder. Eu tenho confiança de que vocês vão perder. Ah, mas Paulo, você está falando do Paraná Pesquisa, mas o Genial Quest diz que o Lula cresceu e ganha do Bolsonaro, ganha da Michele no segundo turno. Pô, meu amigo, pesquisa da Genial Quest, a essa altura do campeonato. O Bruno ou João, alguém abre uma enquete aí, por favor, no chat, que eu quero saber em quem que as pessoas vão votar. Bota aí. Quem que elas preferem? Eduardo Bolsonaro, Tarcísio. Eu quero ver o que o meu público acredita. Lula, bota aí. A minha enquete aqui no Paulo Figueiredo Show, para mim, tem mais valor estatístico do que uma pesquisa Genial Quest. O que é Genial Quest? Instituto da Rede Globo? Eu falo, não só da Rede Globo, mas do Banco Genial, que foi hoje alvo de uma operação da Polícia Federal contra a gestão fraudulenta de instituições financeiras, ocultação de patrimônio, ligação com facções criminosas e outras coisas do tipo.
É por isso que eu dou valor. Eu acho que o negócio é o seguinte, pesquisa de opinião reputa igual jornalista. Tem jornalista bom, tem jornalista ruim. Tem jornalista que às vezes acerta, às vezes erra, tem jornalista que sempre erra, e tem um jornalista que acerta quase sempre. Veja, o Paraná, por exemplo, quando todo mundo dava Pablo Marçal, etc., cravou o Paraná. E é o Paraná que está mostrando que o Centrão está mentindo. Eu vou ler para vocês o que escreveu Eduardo Bolsonaro no X, porque eu achei que foi um post muito oportuno. Há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E, de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem do Bolsonaro, porque eu apoio. Se houver, de fato, necessidade de substituir JB, isso não será feito pela força, nem com base em chantagem. Eu acho que já deixei claro que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. Não adianta vir com o papo de única salvação, porque não iremos nos submeter. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, há poucos dias do seu injusto julgamento. Então eu me pergunto, para que essa pressa? Só há uma resposta lógica. O julgamento é a faca no pescoço de JB. É o meio de pressão eficaz para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás. Quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como um apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São com atitudes e não com palavras que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. Aviso desde já, para depois não virem com a ladainha de que eu estou desunindo a direita ou sendo radical. Na base da chantagem, vocês não vão levar nada. E não se trata de vaidade, de mimo, de meu Deus, Eduardo será candidato a... Se o pai apoiar fulano, ou Tarcísio, ou quem quer que seja, Eduardo será candidato a contragosto do pai? Eduardo será candidato na ausência do pai, porque ele é o que melhor carrega o projeto que o pai tem para o Brasil. A visão que nós temos. Não se trata de, Paulo, por que você está falando há tanto tempo do Eduardo candidato? Eu falo assim, porque eu conheço esses caras todos. Porque eu sei que é eleição, porque eu entendo e a minha visão é melhor ilustrada pelo Eduardo. Produção, diz como é que para mim tá a enquete aqui. Mandem para mim aí no nosso grupo de pauta que eu quero saber como é que tá a enquete. % 93% Eduardo, 1% Lula e 6% Tarcísio. Meus amigos, o Centrão já combinou tudo. Só faltou combinar com você, o eleitor. Agradeço a enorme audiência de hoje.